Meu irmão, ou começava grande ou não começava. Mas se não entrasse dinheiro? Eu tinha 8, eu quebrava. Eu quebrava, me afundava, cheio de dívida, entupido de processo. Entendi. E todo mundo ia me chamar de picareta. Porque o empresário, quando dá certo, é o cara. Quando dá errado, é bandido. Essa é a nossa cultura. Então, por isso que muita gente tem medo, entendeu? Claro. E aí, assim, eu tinha 8 vendedores, mas eu, mais Luciana, enfim, éramos 20 pessoas. Ou seja, quando você lidera time de vendas, sabe liderar time de vendas e sabe vender, domina aquele produto, cara, tu traz dinheiro do mercado. O dinheiro mais barato que tem é do cliente. Não é o do banco, não é o do sócio, do investidor. O dinheiro que o cliente vem e compra teu produto. Esse é o dinheiro mais barato que você tem. Então nós abrimos no dia 3 de abril de 1995 com 80 matrículas feitas. 80 alunos pagaram a sua matrícula e assim, o dinheiro da matrícula já entrava, já ia direto para poder pagar a conta. Então, ele só pagava, eu não fechava o mês. Não, a gente começou do dia zero Sei. com 80 alunos matriculados. Ou seja, durante a obra, durante a reforma já tava... a gente estava vendendo. A gente levava aluno lá, no meio da obra e falava, aqui vai ser uma sala de aula, aqui vai ser... Isso aqui é poder de convencimento, né? Cara, mas na nossa cabeça, a gente estava vivendo um sonho. Na nossa cabeça, a gente não estava na tentativa, entendeu? A gente estava fazendo... Agora, é aquela história, não é positivismo barato, que eu detesto positivismo barato. Eu tô falando de trabalho. Claro. Então, por exemplo... Experiência que você já tem. Eu vendia 600 matrículas por mês com a minha equipe. Entendi. Na empresa que eu trabalhava. Para eu dar certo, eu precisava vender 100. Então, por mais que parecesse louco... Pra quem olha de fora, pô, o cara pegou dinheiro do cheque especial. Não, mas você já tinha... Pra mim não era, eu já dominava esse Você não troço. caiu de paraquedas num negócio que não... O que acontece? Você, quando vai começar um negócio, ou tu tem muito capital e pouco know-how. Se tiver pouco know-how e muito capital, funciona. Dá pra você dar uma patinada. Que você vai bancando, vai aportando até você crescer, ter uma curva de aprendizagem. Ou tu tem muito... know-how e pouco capital, que era o meu caso. Também dá certo. Porque você traz capital através da venda. Agora, pouco know-how e pouco capital, tu vai quebrar. Esquece. 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. Justamente, eu atribuo a isso o fato do cara não ter nem capital suficiente, morre sem fluxo de caixa, mas também o cara não tem know-how. E aí o cara morre na praia. Para você, o que um gestor não pode deixar de fazer? Eu dividiria a gestão em duas partes. Gestão de vendas e gestão de pessoas /financeira. A formatação ideal, na minha opinião, de um negócio é você ter um dos sócios sendo um sócio de vendas e um dos sócios cuidando da gestão financeira e da operação. Pela minha experiência de gerir franquias, principalmente, esse é o modelo que eu mais vi dando certo. O modelo que eu não recomendo é aquele modelo que o cara fala assim, não, aqui na empresa todo mundo faz de tudo. Aqui todo mundo é pau pra toda obra. Geralmente, empresa que todo mundo faz tudo, ninguém assume responsabilidade por nada. Então, assim, é muito importante o cara que cuida de vendas, ele assuma a responsabilidade pelas vendas. O cara que cuida da operação e clientes, ele assume a responsabilidade sobre clientes. E assim sucessivamente. Então todo mundo faz tudo, não é alguma coisa que eu recomendo. Você não consegue medir, pô. Todo mundo tem que ser medido por isso, tem que ser medido pelo seu resultado. Então o que não pode faltar para um gestor é a capacidade dele entender qual é a responsabilidade dele, quais são as metas que ele tem para bater e o modelo de prestação de contas dessas metas entre os sócios, porque cada sócio deve prestar conta da sua área. E daí? 2 salas, 80 matrículas... Cara, aí foi meteórico, meu irmão. Foi rápido mesmo? Aí foi meteórico, cara. Aí a gente, no primeiro ano, botou mais... Você pagou em quanto tempo o empréstimo? É complicado, porque eu peguei mais empréstimo. Você precisou ir... Não, porque ampliando. A gente ia pagando, pegando. A gente nunca passou dos 20, mas... O ponto é o seguinte, a gente foi meteórico, a gente botou mais de 1.200 alunos no primeiro ano. Comecei a ganhar dinheiro Mas mais do que as 2 salas, aí tinha mais... Depois a gente foi montando mais sala. Não é? Tinha 437 metros quadrados. Era um andar inteiro. Tu viu porque que a gente pegou o andar inteiro? Exato. Porque a gente já estava pensando na expansão. Então, assim, podia dar errado. Só que a gente bombou, botou mais de 1.200 alunos. Ganhávamos, assim, faturávamos 1.200, assim, uns 120 mil dólares por mês. Isso dava uns 600 mil reais de receita por mês para uma escola. É coisa pra caramba, cara. Naquela época, nossa... Então faturamos mais de 7 milhões no primeiro ano, margem mais de 40%. E o que você estava fazendo com o dinheiro que estava vindo? Reinvestindo? O que acontece? 8 meses depois, eu abri a segunda filial. E abri a segunda em São Paulo. A primeira foi no centro do Rio. A segunda foi em São Paulo. Por que não crescer no Rio, por exemplo, e depois... A gente também queria crescer no Rio. Mas a gente já abriu São Paulo.
A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista. Porra, na Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista e esse andar foi incrível. Porque imagina o seguinte, tinha um parceiro que trabalhou aqui em São Paulo, Gerson, a gente saía para poder procurar imóvel. Cara, tomamos muito não, uns 20 não. Cara, eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. O pessoal não Eu era botava. um carioca... É. Um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos. Quer meter mas as caras em São que Paulo. queria meter as caras em São Paulo, não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí não. Eu lembro um dia, eu tava chateado, eu tava meio pra baixo, eu e o Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista. Na Paulista mesmo? Maravilhoso, um andar maravilhoso, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar pra gente, olha, não vai dar, obrigado. E a gente tava mal. E esse dia eu tava mal vestido, porque era um dia que eu tava só andando pra olhar, pra marcar as reuniões, então eu não tava nem bem vestido. Aí a gente passou num prédio em frente à Gazeta. Sei. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então esse prédio super bonito. A gente entrou nesse prédio, tem algum andar vago, tem um quarto andar. Como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o representante proprietário tá aí, trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. O nome do cara é Elvio, administrador do prédio, de um único proprietário. Você tem pro Elvio é o seguinte, sou do Rio de Janeiro, tem uma escola assim, assado, pá. Cara, e aqui tá perfeito pra gente, tem como pagar. Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave do irmão. O cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Se eu tô falando aqui, um beijo pro Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no quarto andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização absurda. E lembrando que na época não existia Faria Lima. Ou seja... Era o lugar. Lá era Faria Lima. Lá era a Paulista que é hoje, mais o que é a Faria Lima hoje. Era o endereço mais caro do Brasil. A gente... IPTU caríssimo. A gente entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu de aluno. Acesso. A gente faturava $500 mil por mês. Quantas salas tinham? Dava para ter umas 20 salas já. Ah, é? A gente faturava $500 mil por mês. A gente faturava $6 milhões, equivalente a R$30 milhões por mês, em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WhatsApp. Eu abri entre 95, 96, 97, 98, ou seja, nos próximos 3 anos, entre 95 e 98, nós abrimos 24 escolas. Uma escola inaugurada a cada 45 dias. E todas essas escolas, eu vou te dizer aqui que das 24, eram 8 no Rio, onde eu morava. Sei. E 16... nas principais capitais do Brasil. Então você tinha Maceió, Salvador, Mas Goiânia. Qual que era a tua ideia no começo? Era uma coisa mais barata? Era um método? O que vendia a escola no começo? Qual que era o diferencial? A pegada da WhatsApp foi o seguinte, por isso que eu falei do timing. Qual que era o contexto da época das Legal. escolas de inglês? Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era falar para ele, era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991,